Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este Splanger. Hoje o nosso foco vai direto para a anatomia de um dos modelos de negócios mais sólidos e também mais complexos do nosso mercado, a Klabin. A ideia aqui é literalmente desconstruir a engenharia operacional da empresa. A gente vai entender na prática como essa máquina de gerar valor realmente funciona. Então vamos mergulhar nesses detalhes de um jeito bem objetivo e técnico. Mas antes de a gente avançar para os fundamentos operacionais, precisamos deixar um aviso legal bem claro aqui na tela. Este material tem um caráter estritamente educacional e didático, combinado? A finalidade é puramente o estudo aprofundado de um modelo corporativo. Ou seja, as informações que vamos ver não configuram sob nenhuma hipótese qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Dito isso, vamos lá! O nosso roteiro de hoje está dividido em 4 pilares principais. Primeiro, a base florestal integrada. Depois, vamos dar uma olhada nos 3 motores de receita. Em seguida, o diferencial do projeto Puma. E para fechar, a visão estratégica para 2026. Começando então pelo nosso primeiro pilar, a base florestal integrada. É fundamental entender logo de cara que a Klabin não é só uma indústria de transformação. Ela é uma operação completa, que domina a própria matéria-prima de ponta a ponta. Essa jornada que estamos vendo agora é o que o mercado costuma chamar de modelo da semente à caixa. A verticalização do processo deles é simplesmente absoluta. Olha só, no passo 1, temos o domínio total desde a genética e o plantio da sementinha da árvore. Aí passamos para o passo 2, que é toda a colheita silvicultural e aquele processamento industrial pesado de celulose e papel. E isso vai até chegar no passo 3, que é o produto final, tipo aquela caixa de papelão que chega nas nossas casas. Ter o controle de toda essa cadeia é uma baita vantagem, porque elimina intermediários e garante a absorção integral das margens de lucro em cada uma das etapas. E o resultado prático desse ecossistema totalmente autossuficiente? Bom, os números atingem proporções superlativas. A gente está falando da líder incontestável em embalagens de papel aqui no cenário doméstico brasileiro e, ao mesmo tempo, de uma das maiores e mais eficientes exportadoras de celulose do globo. É um nível de excelência gigantesco, tanto no mercado interno quanto no comércio exterior. Agora avançando para o nosso segundo pilar, os 3 motores de receita. Afinal, como é que essa rentabilidade toda é gerada? E mais importante ainda, como ela é protegida contra as famosas turbulências econômicas? A mecânica exata da geração de caixa funciona basicamente por 3 vias. A primeira é a eficiência florestal. As florestas plantadas possuem uma produtividade por hectare absurdamente alta e ficam estrategicamente coladas nas fábricas. Isso literalmente aniquila aqueles custos logísticos pesadíssimos de transporte de madeira que costumam sufocar a concorrência. O segundo motor é o mix de produtos, que atua como um verdadeiro escudo contra as variações de preços internacionais, um conceito que a gente já vai aprofundar. E o terceiro motor captura mega tendências seculares, o crescimento explosivo do e-commerce e o pujante setor de alimentos. Basta pensar o seguinte: enviar compras online e exportar toneladas de proteínas como frangos e carnes, existe o consumo diário de milhões de caixas de papelão. E com isso, chegamos ao coração dessa engenharia estratégica, o diferencial do projeto Puma. Esse é, sem dúvida nenhuma, o grande fosso competitivo da empresa, aquela barreira de entrada que blinda as operações. A distância em relação à concorrência aqui é bem gritante. De um lado, temos uma flexibilidade industrial rara, permitindo maximizar os retornos dependendo do que os preços estão ditando. Do outro lado, o padrão do setor. Operações que são completamente reféns da extrema volatilidade de uma única commodity. Basicamente, se o preço dessa commodity despenca, a operação inteira sofre o baque. Para entender essa alavanca tática, na prática, é só olhar para a agilidade do complexo industrial deles, que tem essa capacidade impressionante de pivotar a produção em tempo real. Por exemplo, se o mercado internacional estiver pagando mal pela celulose de fibra curta, as máquinas não precisam ficar operando no prejuízo. A produção é rapidamente redirecionada para papel craftliner ou para celulose fluff. Essa versatilidade toda, que foi pensada desde o planejamento das fábricas, funciona como um mecanismo perfeito de mitigação de riscos. Sempre vai ter um produto com forte demanda e um preço atraente no portfólio. Bom, agora que a gente já entendeu a blindagem operacional atual, o nosso quarto pilar direciona a análise para o futuro, a visão estratégica para 2026. A dinâmica regulatória e ambiental global está reescrevendo as regras da indústria, e o jeito que eles se posicionam diante disso é bem revelador. Olhando para essa linha do tempo, a evolução estratégica fica bem nítida. No período pré-2026, o mundo testemunhou as leis ambientais ficarem muito mais rígidas,
Com essa guerra declarada aos plásticos de uso único, as marcas globais precisaram de uma saída escalável e rápido. Chegando em 2026, nota-se a consolidação da empresa como uma fornecedora oficial dessa substituição verde, dando conta daquela gigantesca demanda por embalagens sustentáveis. Mas o pulo do gato mesmo está no horizonte futuro. É aí que a inovação industrial atinge seu ápice, a extração e produção avançada de bioquímicos, levando toda a cadeia florestal para um patamar de sofisticação muito maior. A verdadeira genialidade aqui é transformar o que era passivo em ativo. E a lignina é a prova cabal disso. Tradicionalmente, ela era vista só como um mero subproduto ou um resíduo das fábricas de papel. Mas com a tecnologia atual, é possível isolar esse componente. Ou seja, a madeira deixa de fornecer apenas fibras para a celulose e passa a entregar insumos bioquímicos premium, de altíssimo valor agregado. Insumos que, por sinal, são avidamente absorvidos pelas exigentes indústrias químicas e de cosméticos em escala global. Toda essa sobreposição de vantagens, integração florestal ao extremo, barateamento logístico, um mix de produtos flexível e pioneirismo em bioquímicos deságua na tese central que o mercado tem sobre a companhia: ser uma operação amplamente classificada como resiliente e previsível. E no imprevisível mercado de renda variável, ter essa previsibilidade de fluxo de caixa é de fato um ativo imensurável. E a raiz de toda essa previsibilidade está apoiada em pilares econômicos indestrutíveis ligados estritamente ao consumo humano básico e contínuo. Basta constatar o seguinte: independentemente de crises ou ciclos econômicos, as cadeias de suprimento de comida precisam funcionar. As populações necessitam de papel para produtos sanitários e de higiene. E, claro, a infraestrutura logística de entregas demanda empacotamento o tempo todo. Na prática, a operação está totalmente ancorada nas engrenagens fundamentais que mantêm a sociedade civil moderna em movimento. Depois de dissecar a fundo essa estrutura complexa da Klabin, fica aqui uma reflexão final super pertinente para quem estuda o mercado. Diante desse domínio absoluto de insumos que garantem a nossa alimentação, o saneamento e o transporte, fica a indagação. As empresas verdadeiramente mais inovadoras e resilientes no longo prazo são, em sua essência, simplesmente aquelas que dominam de forma tecnológica as necessidades mais básicas e contínuas da humanidade? Fica o pensamento. Agradecemos muito a companhia de todos neste explainer de hoje. Até a nossa próxima análise.